pontuação ele é de base sintática, ou até melhor, morfossintática. Para sabermos pontuar bem, nós temos que dominar as estruturas morfossintáticas da língua portuguesa. Vamos lá? Então, o nosso método é o método integral sistêmico, em que vamos analisar sempre naquela perspectiva macro. Então, vamos trabalhar sempre nessa perspectiva. O tema ainda é o tema 1. Vamos trabalhar e recuperar a ideia de frase, oração, período, domínio da estrutura morfossintática da oração, os termos essenciais, integrantes, acessórios, o termo independente, o vocativo, a ordem na oração, ordem inversa, ordem direta. E, nessa perspectiva, o emprego dos sinais de pontuação no período simples ou entre os termos da oração, ok? Frase, como nós já vimos, é um enunciado linguístico com capacidade de cabalmente estabelecer comunicação. A frase ela pode ser frase verbal ou nominal. A frase verbal ela acaba se confundindo com a oração e, ao mesmo tempo, com o período. Por quê? Frase tem a ver, a frase é uma discussão semântica, tem sentido ou não tem sentido. A oração, nós já vimos, é uma discussão sintática. A oração é um enunciado com sentido completo ou não, que gira em torno do verbo. Para que eu faça análise sintática, é imprescindível a presença do verbo, constituído em regra dos termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Trata-se, portanto, de um critério gramatical e não semântico. Pode haver sentido ou não. Sem verbo, não existe oração nem análise sintática. Portanto, oração, o conceito de oração é diferente do conceito de frase. Frase é uma discussão semântica, mas oração é uma discussão sintática. E o período? O período envolve a ideia de oração e envolve a ideia de frase. Para ser período, tem que fazer sentido, mas também tem que conter verbo. Período é a frase organizada em torno de uma ou mais orações. Por isso, o período pode ser simples, ou conhecido como oração absoluta ou composto quando tem mais de uma oração. Se for um período composto, pode ser composto por coordenação de orações que são independentes ou por subordinação de orações que são dependentes uma da outra. Lembrando a vocês que só existe uma oração subordinada se houver para ela uma oração principal. De outra forma, o período composto por coordenação vai pressupor sempre uma oração coordenada e outra oração coordenada. Portanto, nós podemos concluir que só se coordenam estruturas semelhantes e independentes. Uma oração coordenada, ela precisa de uma outra oração coordenada, que pode ser sindética com conjunção ou assindética sem conjunção, mas o período composto por subordinação, ele pressupõe a existência de uma oração subordinada e de uma oração principal, de maneira que só existe uma oração subordinada se houver para ela uma oração principal, ok? Exemplos. Ou pode ser ainda um período chamado período misto. Misto com S, hein? Período composto por coordenação e subordinação. Por exemplo, eu gostaria que vocês prestassem atenção e que resolvessem os exercícios. Nós temos aí um período composto por coordenação e subordinação. Silêncio é uma frase nominal, claro, a depender do contexto, já que não existe texto sem contexto. Mas, professor Josué, em que contexto o silêncio seria uma frase? Num contexto em que essa frase fizesse sentido. Se eu encontro um papel jogado no chão, é escrito silêncio, isso não é uma frase porque não faz sentido. Agora, se eu encontro numa biblioteca a frase silêncio, em um hospital a frase silêncio, então silêncio nesse caso vai ser uma frase por quê? Porque faz sentido. É um local em que há necessidade de silêncio, beleza? Eu peço a todos que façam silêncio. Peço-lhes silêncio. Isso é uma frase? É, porque faz sentido, claro, dependendo do contexto. Mas é uma oração? É. Por que é uma oração? Porque contém verbo. Peço é um verbo. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pede o quê? Silêncio. A quem? A eles. É um verbo inclusive, transitivo direto e indireto. Então é uma frase? É, porque faz sentido, é uma discussão semântica. É oração? É, porque existe verbo. Se existe verbo, eu posso fazer análise sintática. É período? É. Faz sentido e contém verbo. Começa com letra maiúscula e termina com ponto. Peço-lhes. Silêncio é uma frase
é uma oração e é um período. Por que é uma frase? Porque faz sentido. Por que é uma oração? Porque contém verbo. E por que é período? Porque faz sentido e contém verbo. Começa com letra maiúscula e termina com ponto. Peço-lhes silêncio. É frase verbal. É oração e é período ao mesmo tempo, ok? Período simples, oração absoluta. Peço a todos que façam silêncio. Quem pede alguma coisa, alguém, o verbo pedir é transitivo direto, indireto. Peço o quê? Que façam silêncio, oração objetiva direta. A quem? A todos, objeto indireto. Então nós temos aqui, primeiro a oração principal, peço a todos, ok? E depois a oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Isso é uma frase? É uma frase verbal, porque faz sentido. Oração, sim, nós temos dois verbos, peço e façam. Dois verbos, duas orações. Se é um período, sim, período composto por subordinação, já que nós temos uma oração principal e uma oração subordinada, ok? Continuando. Bom, relembrando a vocês aqui os termos da oração. Para que exista termos da oração, é necessário que haja verbo. Sem verbo não existe análise sintática. Quais são os termos essenciais? Sujeito. Como é que o sujeito se divide? Determinado, que pode ser simples ou composto. Simples quando possui só um núcleo, composto quando possui mais de um núcleo. Esse sujeito determinado, simples ou composto, pode estar claro ou pode estar oculto, elíptico, desdencial. Mas ele pode ser, se existe um sujeito determinado, é porque existe um sujeito que é o quê? Indeterminado, que é aquele sujeito em que você ou não quer identificar o agente do processo verbal, ou se você conhece quem é o agente, você não quer identificá-lo. Esse é o sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, é aquela oração que só tem um predicado. O predicado é a própria informação em si, é a declaração a respeito do sujeito. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. E o predicado é a própria informação, é a própria declaração a respeito do sujeito. E o predicado, que significa informação, declaração, pode ser verbal quando o núcleo dessa informação estiver no verbo de ação. Ou pode ser um predicado nominal quando o núcleo dessa informação estiver no nome, conhecido como predicativo do sujeito ou do predicado, ok? E o predicado pode ser verbo nominal quando eu tenho um verbo de ação e ao mesmo tempo um predicativo. Eu cheguei a casa cansado. Eu cheguei e estava cansado. Eu tenho duas informações. Uma informação que está no verbo, eu cheguei a casa, e outra informação que está no nome, estava cansado. Então isso é um predicado, verbo nominal. Eu cheguei a casa, predicado verbal. Eu cheguei cansado, predicado nominal. Vou juntar essas duas informações. Eu cheguei a casa cansado. Já que predicado significa informação, eu tenho duas informações. Eu cheguei a casa e estava cansado. Junto tudo isso, eu cheguei a casa cansado, predicado verbo nominal. Portanto, predicado significa informação, declaração. Se o núcleo dessa informação estiver no verbo, predicado verbal. Se o núcleo dessa informação estiver no nome, predicativo do sujeito ou do objeto, predicado nominal. Se estiver no verbo e no nome ao mesmo tempo, predicado verbo nominal, ok? E temos ainda como termo essencial o predicativo, que é a própria informação, só que ivo é o sufixo que dá a ideia de ação. Predicare é informar, então o predicativo é a ação de informar. Onde é que ele vai aparecer? No predicado nominal. Lembrando a vocês que se existe um predicativo é porque existe um verbo de ligação. Quando eu somar predicativo mais verbo de ligação, o que nós temos? Predicado nominal.